Sr. Professor Alberto Xavier, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Científico, Sr. Presidente do IDEF, Professor Paes Ferreira, caros colegas de mesa, caro Roberto Estrada, minhas senhoras e meus senhores, começo por fazer um agradecimento ao IDEF por esta oportunidade que acho que há muito tardava de homenagear um dos grandes vultos da fiscalidade portuguesa, e eu permitia-me, enfim, desviando-me um pouco da linha que até aqui foi seguida, permitia-me dar os contributos para o desenvolvimento do direito internacional fiscal feitos pelo professor Alberto Xavier. Acho que se adequa ao evento que aqui estamos a assinalar. E isso, enfim, dos 20 ou 30 pontos em que poderia estar a falar aqui, porventura até à meia-noite ou 1 da manhã, vou apenas selecionar 3 em que muito brevemente direi algumas palavras e que julgo que demonstrou a dimensão da importância da obra de Alberto Xavier na evolução do direito internacional fiscal. Bem, começaria com uma nota muito breve, dos 3 pontos, este em termos muito breves, com a sua brevíssima passagem em 93-94 pela Faculdade de Direito, onde regeu o curso de mestrado de Direito Internacional Fiscal. Quando pela primeira vez investiguei sobre o Direito Internacional Fiscal, encontrei 4, 5 relatórios dos seus alunos de mestrado de 93-94, em que pela primeira vez temos estudos consolidados no âmbito de uma cadeira só sobre o Direito Internacional Fiscal. Foi a primeira vez que isso sucedeu em 93-94, e lá encontramos textos, alguns deles não publicados, verdadeiras relíquias, sob o âmbito subjetivo e a aplicação em entidades híbridas e entidades transparentes, a elisão fiscal, a sua natureza jurídica, formas de reação, os métodos de eliminação da dupla tributação, os problemas que isso levanta. Enfim, é um pormenor, mas um pormenor muito importante que eu não gostaria de deixar que passasse em claro. Depois selecionei 2 pontos onde aí terei de tomar um pouco mais do vosso tempo. Um deles, os trabalhos da Comissão Alberto Xavier para a reforma da fiscalidade internacional. Começo escolhi este ponto por uma certa razão. Poderia resumir a minha intervenção dizendo que se trata do único trabalho de uma comissão de reforma, enfim, de um certo fôlego, que foi acolhido a 100%. Ao longo dos anos foi implementado a 100%. É verdade, nós viemos de um trabalho de uma comissão de reforma do IRC, e falo aqui com reserva de interesses, enfim, que foi acolhida a 80%, 90%, mas em 2009, por exemplo, tivemos, e também falo aqui com reserva de interesses, tivemos um relatório de 1000 páginas, de uma comissão com 50 membros, que não foi acolhida uma única página, e onde escreveram 1000 páginas. O próprio governo que a nomeou achou por bem, pura e simplesmente, tirando o secretário de Estado que a nomeou, o professor Dr. Carlos Lobo, que cá está, achou por bem não o fazer. E, portanto, só por si diz tudo o facto de os trabalhos de 1998-99 da Comissão de Reforma presidida pelo professor Alberto Xavier terem sido acolhidos a 100%. Mas não posso deixar de dar aqui uma pequena nota de, entre os vários pontos de recomendações feitas pelo professor, alguns pontos que são verdadeiramente, bem, os meus alunos diriam, são inacreditáveis. Bom, primeiro, Portugal continuava a seguir uma linha de negociação assente na Convenção Modelo OCDE de 63, num misto entre a Convenção Modelo OCDE de 63 e a Convenção Modelo das Nações Unidas, para sustentar as suas convenções de dupla tributação. O que é que diz, o que é que sugere a Comissão de Reforma presidida pelo seu professor? Bem, temos que mudar o modelo. O nosso ponto de referência não pode continuar a ser a Convenção Modelo OCDE 63, e tudo isto com, enfim, depois uma série de particularidades muito portuguesas, muito próprias. Não pode continuar a ser o mesmo, temos que mudar. E assim passamos, porventura estou a ser generoso, de entre uma dezena e meia e uma dúzia e meia de convenções para 60 convenções. E isso deve-se à mudança de paradigma de trabalho que foi, então, adotada, com um acrescento que é o da previsibilidade, naturalmente. Uma coisa é o modelo da OCDE que hoje está em vigor, e que está em vigor desde 77, e que tem uma série de linhas muito claras. Coisa distinta é o mix que Portugal utilizava nas suas convenções ao longo da década de 70, da década de 80 e grande parte da década de 90. Um outro exemplo é a recomendação feita por essa mesma Comissão para a uniformização das taxas de tributação dos não residentes, seja em sede subjetiva, seja em sede objetiva.
Ou seja, o mesmo rendimento auferido por uma pessoa singular tinha uma carga tributária, auferido por uma pessoa coletiva tinha outra carga tributária. E era assim que as coisas passavam. E, portanto, o custo de incorporar uma empresa, que é praticamente zero em muitas jurisdições, era a diferença entre pagar 5% ou 10% de imposto a menos. E quem diz incorporar, diz desincorporar. Isto foi recomendado e, gradualmente, o sistema foi fazendo a sua adaptação e hoje temos uma dupla neutralidade em função das pessoas. Só há não residentes. Deixa de haver, num certo sentido, um não residente pessoa singular e um não residente pessoa coletiva, só há não residentes, e mesmo entre as modalidades de rendimentos. Para termos taxas reduzidas, utilizamos, quando interessa, as convenções de dupla tributação, que já são num número muito significativo. Um outro ponto era o conceito de estabelecimento estável. Nós tínhamos um conceito de estabelecimento estável verdadeiramente assente numa lógica do orgulhosamente só. Quer dizer, já ninguém tinha conceitos de estabelecimento estável naquele padrão. O que gerava, enfim, desconfiança dos investidores, que não sabiam determinar em concreto quando é que estavam a investir com a criação de um estabelecimento estável e a mudança do modelo tributário a que estava associado e quando é que estavam a investir sem a criação de um estabelecimento estável. Com a aproximação, neste momento quase decalque, do conceito de estabelecimento estável da Convenção Modelo OCDE, até o número do artigo é idêntico, passamos a ter muito maior previsibilidade, isto desde 99, quando teve lugar essa alteração, muito maior previsibilidade, enfim, sem prejuízo de alguns comentários da OCDE a propósito do próprio conceito que levantam, quando em vez, algumas dúvidas, mas, enfim, é um cenário de uma certa harmonização, se quiserem, por via de um soft law dado pela própria Convenção Modelo da OCDE. Este é um ponto essencial, pasme-se, não era isso que nós tínhamos até 1999. E, finalmente, não posso deixar de sublinhar o professor Alberto Xavier é o responsável pela primeira proposta de introdução de uma Participation Exemption, um mecanismo de eliminação da dupla tributação económica de rendimentos através do método da isenção. O pormenor é que esta proposta é formulada em 99 e nós precisamos de 15 anos para a pôr em vigor. Pese embora 3 outros relatórios de 3 outras comissões tenham voltado a reiterar esta mesma ideia. Portanto, dá que pensar o que teria sido o sistema fiscal português dotado desse instrumento em 99 e não em 2014, com 15 anos de atraso. Julgo que faz parte de quem consegue ver além do seu tempo, conseguir ver o que é que está certo 15 anos antes de tal ter sucedido, e o professor Alberto Xavier conseguiu fazer de uma maneira, acho que perfeitamente notável. Daí os 100% dos trabalhos da Comissão de Reforma da Fiscalidade Internacional terem sido integralmente cumpridos. E não posso deixar de dar, por fim, uma última nota sobre outro momento que julgo que é também marcante para a evolução do direito fiscal internacional português e que é o da publicação do Manual de Direito Tributário Internacional, cuja reimpressão aqui trouxe e que serviu de base de trabalho, eu diria, 90% dos atuais práticos do direito internacional fiscal, seja no setor privado, seja na administração fiscal, seja nos tribunais. Aliás, julgo que as duas obras, o Manual de Direito Fiscal e o Manual de Direito Fiscal Internacional, juntas, farão certamente as obras mais enfim, sublinhadas pelos acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo. Dificilmente, mais a tese de doutoramento do seu professor, dificilmente haverá alguma obra que tenha superado em citações estas obras. Porquê é que chamei a atenção para este manual? Porque há claramente, pelo menos na minha opinião, um período pré-manual e há um período pós-manual no direito internacional fiscal português. Este manual, já agora, entre parênteses, dizer, na sua versão brasileira, a sua primeira edição de 77, é o manual recenseado pela British Tax Review em 77, com os mais rasgados elogios, enfim, para um autor que na altura tinha 35 anos.
eu quero só de si já dizer alguma coisa. Quando chegamos a 93, o aparecimento deste manual vai criar uma quase clivagem entre gerações. A geração que tratava os problemas de interpretação do direito internacional fiscal com conference calls e com telefonemas, isto dito diretamente, com almoços de estudo, isto é, quando 3 advogados tinham uma dúvida interpretativa sobre uma norma ou uma cláusula convencional, almoçavam para estudar durante 3 ou 4 horas qual era o sentido daquilo, e depois há o aparecimento do manual e um ponto de referência. Enquanto a geração anterior trabalhava sem rede, passou a haver uma geração a trabalhar com uma rede de segurança, a partir de institutos bem burilados, a partir de conceitos claramente delimitados e a partir de um rigor técnico na análise da lei e das convenções, que claramente foi uma enorme vantagem para esta nova geração. Mas, por fim, essa mesma geração ainda tem uma outra vantagem, é que, em termos eminentemente na qualidade de aluno, a cadeira de Direito Internacional Fiscal era das pouquíssimas que, enquanto cadeira optativa que era, possuía um manual. No final da década de 90, no início do novo século, não havia manuais para as cadeiras optativas. E depois havia 2 turmas que estudavam Direito Internacional Fiscal a partir de um manual de 500 páginas. Os outros andavam com apontamentos, nós andávamos com um manual. Os outros utilizavam aulas teóricas desgravadas e comitês de estudo para desgravar as aulas, e nós conseguíamos ter um manual atualizado, absolutamente atualizado, com, enfim, uma base de trabalho utilíssima. E não posso deixar de reconhecer que também aí foi utilíssimo estes ensinamentos carreados pelo professor Alberto Xavier através do seu manual. E, portanto, enquanto parte dessa geração, não posso deixar de salientar estes 3 pontos, porque são pontos na qual, se quiserem, a minha geração, pelo menos, está francamente grata ao trabalho desenvolvido e aos ensinamentos do seu professor Alberto Xavier, e que acho que ficam aqui muito adequados nesta homenagem de reconhecimento pelo seu trabalho. Muito obrigado.